Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E para fechar a semana de Soundbite, as estranhas saídas de Francisco Frazão e de Rita Rato de equipamentos culturais da Câmara de Lisboa, respectivamente o Teatro do Bairro Alto e o Museu do Aljube. Viva Helena Pereira. Olá, viva! A oposição acusa Carlos Moedas e o Executivo de saneamento político. Vamos ouvir João Ferreira, vereador eleito pela CDU. João Ferreira, à TSF. Afastar dirigentes que foram escolhidos na sequência de um concurso público, cujo trabalho é reconhecido e aclamado pelo público, por especialistas da área. Ora, nestes casos, torna-se mais necessária uma justificação e, na ausência dessa justificação, é evidente que é legítimo supor que há aqui um afastamento com intenções políticas. Helena Pereira, isto é mesmo um saneamento político ou há aqui mais coisas para explicar e que nós não percebemos ainda bem o que é que se passa? Não sabemos. A resposta a essa pergunta é não se sabe. Não se percebe o que é. Portanto, pode ser várias coisas porque a EGEAC e a Câmara de Lisboa não explicam esta mudança. E há aqui algumas coincidências. Ficou-te a saber esta semana, o público deu nota disso, de que não era reconduzido o diretor do Teatro do Bairro Alto, porque a EGEAC comunicou-lhe e depois ele confirmou ao público e não se sabe a razão, qual é a avaliação que a EGEAC faz e não se sabe por que razão é mudado. E, portanto, também não foi explicado publicamente, tal como não foi explicado à própria pessoa. E passados uns dias aconteceu o mesmo com outro cargo que da esfera da GEAC, que é o Museu do Aljube. Acresce que o Museu do Aljube, que atualmente era dirigido por uma ex-deputada do PCP, Rita Rato, ela foi nomeada por concurso público, não foi por nomeação direta. É verdade que é uma ex-deputada do PCP. E até na altura foi polémico, porque ela não tinha, na altura isso foi muito discutido, porque ela não tinha um currículo na área. E, portanto, foi com alguma surpresa que ela foi escolhida por um júri, mas foi efetivamente o concurso público. Em qualquer dos casos, Helena, já tinha sido reconduzida neste caso, quando Carlos Moedas já fazia parte do Executivo Municipal. Exatamente, sim. Eram tudo pessoas que vêm desde do anterior Executivo Socialista, mas já tinha havido realmente essa situação. E depois, hoje sexta-feira, a EGEAC finalmente faz um comunicado, mas é um comunicado de 2 linhas, para dizer quem é que são as pessoas que se seguem e, portanto, continua a não explicar, e é isso que é estranha razão, sendo que a cultura é um pelouro de um vereador do CDS, PP, mas é um pelouro de tutela partilhada com o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, e, portanto, estes são os dados e é isto que não é explicado. E é isto que a oposição contesta. E claro que era bom que a Câmara de Lisboa e o Presidente viessem explicar, porque isto nós estamos há 3 dias, não é, a discutir esta questão, havendo um silêncio absoluto da parte do Executivo. E depois Carlos Moedas remete para a GEAC, mas isso também é costume, isso não é? Não, quando foi o Elevador da Glória remete para a Carris, quando é este caso a culpa é da Lisboa Cultura, a exatamente. antiga GEAC. Não, como neste caso, ainda por cima, não é? É uma tutela partilhada e portanto, aqui nem há escapatória possível, não é? Não há escapatória possível. Mas o problema disto também é que acontece numa altura, e é por isso é que do ponto de vista político era importante o Presidente da Câmara vir esclarecer. Isto acontece poucos dias depois de nós termos visto uma discussão na Assembleia Municipal em que uma deputada municipal do Chega, Margarida Bentes Penedo, fez uma grande intervenção contra a cultura, no fundo contra a cultura de esquerda, e queixando-se que a cultura de direita não estava representada na política cultural da cidade, não é? E com várias críticas bem duras e até uma maneira um pouco deselegante na forma como fez essa exposição. E na altura
esta deputada do Chega dava como exemplo precisamente a programação cultural do Teatro do Bairro Alto. E por isso é que não se entende como é que o Presidente da Câmara considera que, não é, que é melhor estar em silêncio sobre isto, não é? É isso que é estranho. Ou foi feito à revelia dele, sem ele saber e ele não concorda, e então o que é que acontece É quando... pouco provável, Pronto, Helena, não é? exatamente, mas o que é que acontece quando há uma situação destas em que o Presidente não concorda, pode revertê-la, ou então este silêncio significa que está tudo bem e que Carlos Moedas acha que aquelas pessoas não estavam a fazer um bom trabalho e deviam mudar, ou então podia dizer que já estiveram lá há alguns anos e que está na altura de mudar, não sei, mas alguma coisa devia dizer. E depois... não se percebe no caso do Museu do Aljube, é que no caso do Teatro do Bairro Alto vai haver uma acumulação do diretor do São Luís. No caso do Museu do Aljube é nomeada outra pessoa e lá está, isto acontece sem ser por concurso público, portanto a EGA aqui, o Presidente da Câmara tem que explicar por que razão é que decidiu mudar também a forma de escolha de uma pessoa. E, portanto, há aqui tanta coisa que tem que ser explicada, que é normal que a oposição veja isto ou que critique isto, desconfiando que haja aqui algum tipo de saneamento, por um lado, ou outra coisa que também dizem que é realmente a Câmara de Lisboa querer terem o mesmo entendimento que tem a deputada do Chega e, portanto, achar que é preciso fazer aqui uma correção da orientação da política cultural da cidade em cargos importantes da EGA, que não são os únicos, mas foram os que mudaram agora. E quer dizer, o EGEC não pode fazer um comunicado. Eu li a primeira notícia sobre o comunicado e como o comunicado a notícia do comunicado só dizia quem eram as pessoas que substituíam, eu tive que ir ver o comunicado original para perceber, porque gostava-me acreditar que não houvesse mais nada, que o comunicado dissesse, mas não diz, efetivamente, são 2 linhas. Lá está, não só Carlos Moedas entregou o pelouro da cultura ao partido mais pequeno da coligação e por algum motivo ficou com uma tutela partilhada, não é? Para intervir mais diretamente, não é? Como aquilo que é a percepção é que está a ir atrás de uma coisa que os eleitos do Chega entendem ser necessária. Isto também ainda acontece outra coisa, não é? Porque nos últimos dias, na própria Câmara de Setúbal, também aconteceu os vereadores do Chega terem votado contra subsídios para 2 entidades locais, um teatro e outra companhia, por achar que perseguiam divisionismo ou exploravam temas divisionistas, não é? Na sociedade e, portanto, a Câmara não devia estar a apoiar. E eu acho que estes sinais do Chega, isto é aquilo que outros partidos irmãos fazem noutros países e que também tem a ver com esse controle ou essa campanha contra, por um lado, a cultura woke, que eles dizem que, não é, que está elencado, basta ver J.D. Vance e outros discursos como um dos males, não é? Como fazerem também a sua cartilha daquilo que entendem que deve ser Cultura. a cultura. E é mesmo isso. Eu adorava perceber o que é cultura de direita e cultura de esquerda. Acho esse conceito Margarida extraordinário. Bento Penedo deu exemplos. Ela deu como expoente máximo da cultura de direita o fadista João Braga. Portanto, há aqui uma coisa que é, nós ficámos a perceber muito bem naquele discurso da eleita do Chega o que é que o Chega entende. Atenção, por cultura. Fados e guitarradas. Não, mas isto normalmente sim. Mas, normalmente há uma coisa que é cada vez que há um governo de direita, um governo PSD, neste caso, em Portugal, diz a cultura, quando é de esquerda, o Ministério da Cultura dá mais prevalência às questões da criatividade cultural e dos novos valores e dos novos protagonistas, não é? E da produção cultural nova, e a direita, o PSD, quando está no poder, dá mais primazia ao património edificado,
não é? Há muito isso, e nós vimos também com Dalila Rodrigues, por exemplo, quando foi no outro governo. Mas agora é outro patamar, estamos a falar de outros patamares, já não é isso só, é mesmo por que razão é que o Teatro do Bairro Alto faz uma peça sobre um tema LGBT ou não, agora vai ser este pormenor. E isto é uma realidade nova em Portugal. Um beijinho, até segunda. Bom fim de semana. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.